Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, dando início a mais um estudo da engrenagem da fé. Hoje vamos fazer um estudo especial, de final do ano, onde a gente vai apresentar algumas perguntas para a gente mesmo responder. Vamos lá? Caminho. O que eu sigo hoje? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos iniciar? O que eu faço hoje? Eis a pergunta. O que eu faço hoje? Você saberia dizer? Que caminho eu sigo hoje? O que eu faço hoje? Eu faço a vontade de Deus ou faço o que falam para mim? Marcos 16:15 diz assim: Ide, que significa ir, por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pregai significa anunciar. Eu faço isso? Eis a questão. Muitos dizem que precisa ter dom para poder anunciar, mas o Senhor disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não existe dom, existe conversão. Ide significa ir. Por todo lugar onde você andar, prega o evangelho. Anuncia para toda criatura que o Senhor converte, que o Senhor liberta, que o Senhor transforma as vidas. Esse é o seu dever, fazer isso. Aí eu volto na pergunta: faço a vontade de Deus ou faço o que falam para mim? Isso é uma determinação. Ide, vai e anuncie. Fazemos hoje? Mateus 28:19 diz: portanto, ide, ensinando todas as nações, todas as pessoas. O que? O evangelho. Depois de ensinar, elas crendo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Mateus 28:19 diz: portanto, ide ensinando todas as nações e batizando-as. Porque quando eu prego o Evangelho, eu estou anunciando Cristo, aquele que me resgatou, aquele que me tirou do lamaçal do pecado, aquele que mudou a minha vida. Então, quando ele fala ide e ensinai o Evangelho, eu preciso ler as Escrituras. Eu vou anunciar algo que eu aprendi. Eu vou anunciar Cristo. Eu vou anunciar o Senhor. E, consequentemente, as pessoas vão crer. Porque Cristo transforma aquele que não crê naquele que crê. O ensinamento que a palavra traz vai transformar essa pessoa. E essa pessoa vai começar a crer. O que é que eu faço? Ligo para alguém e vejo quando é o dia de batismo? Não. Dependendo da situação, eu mesmo faço. Eu mesmo anuncio o evangelho para ela, eu mesmo a batizo. Como Filipe e eunuco. É lícito se creres. Se você crê, você batiza aquela pessoa. Em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mas não precisa de uma festa, de um local, de um prédio. Não, precisa que a pessoa creia. O princípio do batismo é crer. Esse é o princípio. Por isso tem que alguém, ou alguém não, né? Todos nós anunciar, pregar, evangelizar, para que toda criatura tenha conhecimento da verdade. Não troque o que o Senhor mandou por aquilo que falam para você. Faça sempre a vontade de Deus. Cuidado com a vontade das pessoas, que muitos estão aí obrigando você a fazer a vontade delas. A vontade delas, a vontade do CNPJ que ela frequenta, a vontade do prédio que ela frequenta. E a vontade de Deus, onde é que fica? 1 João 2,17 diz: E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, porque ele vai ter vida eterna, transformação, mudança. Porque quando eu anuncio, quando eu ensino, quando eu vou anunciar a todas as nações, eu vou pregar o evangelho a toda criatura, eu estou fazendo a vontade de Deus. Quando eu faço a vontade de Deus, eu permaneço para sempre. Porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus não erra. Quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Efésios 5:1, capítulo 5, versículo 1 diz: Sede, pois, imitadores de Deus. Eu sou um representante da palavra, Eu sou o sal da terra. Eu sou um representante de Deus aqui na terra. Como é que eu posso ser pecador? Como é que eu posso ser inútil? Não. Eu sou um representante de Deus. Sede significa seja. Seja imitador de Deus. Procure fazer todos os seus ensinamentos, que você não vai errar. Você vai ter a direção do caminho verdadeiro. 1 Pedro 3,14 diz: Porque é melhor que padeceis fazendo o bem, se é a vontade de Deus, assim o quer, do que fazer o mal. Resumindo, é melhor morrer fazendo a vontade de Deus do que viver fazendo o mal. Porque se eu viver fazendo mal, que futuro vai ter? Que entendimento eu vou ter? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Porque eu sou um imitador de Deus. Porque melhor é eu padecer fazendo a vontade de Deus do que fazendo o mal, viver fazendo o mal. Faço uma pergunta: o que é que eu faço hoje? Faço a vontade de Deus ou faço o que falam para mim? O que você faz hoje, você que está vendo esse vídeo? Você faz a vontade de Deus ou faz o que falam para você? Hoje você faz o que falam para você ou faz a vontade de Deus? Inverte para cima, para baixo. Te digo, o importante é que você faça a vontade de Deus. Esqueça a vontade dos outros. Porque tem muita gente que faz a vontade dos outros achando que é a vontade de Deus. Mateus 15:3 diz: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Porque transgrides vós também o quê?
o mandamento de Deus. O que é mandamento? Aquilo que Deus mandou. Pela vossa tradição. Um erro aqui, ó. A tradição. O que é tradicional? É aquilo que é usado por costume. Costume. Ah, irmão, eu vou numa visita, eu tenho que estar de terno. Isso é costume. Eu tenho que estar vestido adequadamente. Eu não preciso estar de terno. Até porque o terno é de 1820 para cá. E quando não tinha terno, o povo ia como? Mas tem pessoas que acham que o terno é extremamente importante. Meu Deus do céu. Mateus 15,16 diz: e assim invalidais pela o quê? A vossa tradição, o mandamento de Deus. Porque minha mãe fazia, meu avô fazia, minha avó fazia, minha irmã fazia, minha tia. Não, eu faço a vontade de Deus. Eu não posso invalidar o mandamento de Deus. Quando eu batizo uma criança com 2 anos, eu estou invalidando o mandamento de Deus. Por causa de tradição. Ainda eu arrumo para ela um padrinho, uma madrinha e não sei o que, e chama de dinda, chama de dindo. Tá tudo errado. Isso é tradição. Quando você segue tradição, você invalida a palavra. Marcos 7,13 diz: invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, tradição, tradição. Ó, você invalida a palavra por causa de tradição. O mandamento de Deus, a palavra de Deus, que é a mesma coisa, você não cumpre. A palavra de Deus é um mandar de Deus. Eu faço, eu cumpro, eu sigo. Nem a Bíblia eu leio. E o pior, e muitas coisas semelhantes a essas eu faço. Por quê? Porque eu sigo tradições. Vou até apagar, vamos voltar? Eu sigo tradições. Porque minha avó fazia, minha tia gosta, minha mãe é isso, minha irmã. Não, gente. Siga o mandamento de Deus, para você não errar. Porque se você seguir o mandamento das pessoas, o mandamento dos CNPJs, o mandamento das igrejas terrenas, você vai errar. Siga o mandamento de Deus. Cuidado com o mandamento das pessoas. Aquilo que as pessoas acham que está certo. Você não precisa seguir mandamento nenhum. Você precisa mandamento nenhum terreno. Você precisa seguir o mandamento de Deus. Se você seguir o mandamento de Deus, você não vai errar. As pessoas te convencem a você fazer coisas que não vem de Deus, e você não acorda, você dorme. O que eu preciso fazer? Onde eu tenho que seguir? Eu sigo a palavra. Cuidado. O evangelho inteiro avisa: cuidado, cuidado. Como fala aqui em Colossenses 2,8. Cuidado, tende cuidado. O que é tende? Tenha cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meios de filosofias e vãs sutilezas. Mas filosofias, claro, é explicações sutis, coisas que vai sair agradável aos seus olhos. Se você não tiver a conversão, você acaba acreditando. Cuidado, porque essas coisas são segundo a tradição de homens. Vamos voltar? Segundo tradição de homens. Tradição. Vamos voltar de novo? Vou até mudar a cor. Segundo tradição. Segundo tradição. Segundo tradição. Segundo tradição. Tradição de quê? Dos homens. Segundo os rudimentos do mundo. E não segundo Cristo.
Se for algo segundo o mundo, eu estou fora, porque eu não sou desse mundo, eu sou de Deus. Eu não nasci de novo? A nova criatura não existe em mim? A nova criatura existe em mim, então eu não faço parte das coisas segundo o mundo. As coisas segundo os rudimentos, segundo os alinhamentos do mundo, não faz parte da minha vida, porque eu sou segundo Cristo, eu nasci de novo. Eu não posso invalidar a palavra, o mandamento de Deus por causa de tradição do meu pai, da minha mãe, da minha avó, do meu irmão, do meu primo, da minha tia, de igreja, de placa, de CNPJ. Não. Em primeiro lugar é a palavra. O resto vem depois. Amém? O que eu faço hoje? Faço a vontade de Deus ou faço o que falam para mim? Mateus 22, 29 diz: Jesus, porém, respondendo, disse: errais, não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. Quando eu não conheço as Escrituras, eu não conheço o poder de Deus. Eu fico limitado. Por quê? Porque eu não conheço a verdade. Eu não conheço a verdade. Vamos de novo? Vamos voltar? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, Mateus 22, 29, errais. Vou marcar de novo aqui. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Eu estou no caminho certo? O que eu faço hoje? Faço a vontade de Deus ou faço o que falam para mim? Eu erro por não conhecer as Escrituras. Por quê? Porque eu não leio. Errais, não conhecendo as Escrituras. Por quê? Porque as Escrituras vai ser lâmpada e luz para a minha vida. Se eu não tiver ela, esquece, eu estou perdido. Marcos 12, 24 diz: e Jesus respondendo disse-lhes: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Esse texto é igual a esse? Errais não conhecendo as Escrituras. Engrenagens da fé. Um texto ligado com outro. Um texto ligado a outro. O que é que eu faço? Acredito nas pessoas ou acredito naquilo que Deus me ensina? Sigo Marcos 22, 29, sigo Mateus 12, 24, ou faço o que falam para mim? O que eu devo fazer? O que falam para você, na maioria das vezes, 99,9%, não tem nada a ver com a vontade de Deus. Os conselhos que você recebe, as direções que você recebe. Tem muitas pessoas que acham que temos que viver. Não, temos que honrar. Honrar a Deus. Se eu viver sem honrar a Deus, é melhor nem viver. Louvado seja Deus. Se a minha vida for uma vida de desonra para Deus, não compensa nem estar aqui. Se a minha vida for uma vida de desonra para minha família, não compensa estar aqui. Se a minha vida for uma vida de desonra para o meu próximo, eu me dizendo cristão, não compensa estar aqui. Eu preciso honrar o Senhor em todas as coisas que eu faço.
Louvado seja Deus. Um conselho, um aviso: a sujeira vai aparecer. Tudo que é sujo perante a luz aparece, porque a luz é limpa e clareia tudo que tiver na escuridão. Louvado seja Deus. João 5,39 diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim. Como eu posso viver pela palavra se eu não conheço a palavra? Eu digo para todo mundo que vivo pela palavra que eu não conheço, eu nem leio. Não tem como você viver por algo que você não lê, você não conhece. Como é que eu posso ser um líder espiritual na igreja que eu frequento se eu não leio as Escrituras? O que é que eu vou ensinar? Como eu vou ensinar aquilo que eu não aprendi ainda? Por quê? Porque eu não examino as Escrituras. Examinai. Olha, nem fala leia a Escritura, nem fala leia. Examinai, por quê? É algo rotineiro. É igual um perito criminal, um perito de qualquer profissão. Ele vai examinar as provas, ele vai ver tudo para poder ter uma solução do caso, ter uma direção para a vida. No caso do perito, ele vai ter uma solução, um laudo. No seu caso, é a sua vida. Eu preciso examinar como um perito para poder ter a vida eterna. Examinar quem? As igrejas? Não, as Escrituras. Examinar minuciosamente. Olhar linha por linha, como a gente está fazendo aqui, a João 5,39, é como estamos fazendo, lendo linha por linha. Examinar as igrejas? Não. Examinar o prédio que eu faço parte? Não. Examinar a igreja que eu frequento? Não. Examinar a vida do líder espiritual? Não. Dá 10% de dízimo? Não. Não trabalha no sábado? Não. Não tem nada a ver. No sábado eu não faço nada, ligo no celular, não respondo nem mensagem. Não é isso. Examinar as Escrituras. Como eu já falei do sábado, o Senhor curou no sábado. Quem somos nós? Meu Deus do céu. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. É ela que vai me mostrar a direção para o céu. É ela que vai me mostrar o caminho que eu devo trilhar. Eu não posso ficar preso numa placa. Eu faço a vontade de Deus ou faço o que falam para mim? Do que adianta eu começar o ano janeiro e termino o ano em dezembro sem ler um versículo da Bíblia? Nada, 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 nada. Passa janeiro, entra janeiro, passa janeiro, entra janeiro, passa dezembro, entra dezembro, e eu continuo na mesma. Por quê? Porque eu estou no caminho errado. Por quê? Porque eu não leio as Escrituras. Porque eu não examino as Escrituras. Eu não olho o que está sendo pregado, o que está sendo anunciado para mim. Eu não uso a Bíblia como referência para a minha vida. Eu uso a Bíblia como um instrumento de enfeite de instante. Só que é ela que te leva para a vida eterna. Ela vai te dar a direção. Ela é o GPS da tua vida. Se você estiver conectado nela, você está conectado em Deus. Não tem como eu estar conectado em Deus. Eu conheço Deus, mas eu não acredito. Não tem como. Ela é a direção da minha vida. Ela é meu GPS. Ela vai me falar se eu estou conectado ou não. Ela vai ser sempre o meu manual de conduta e fé. Meu manual
meu manual de atitudes, um bom pai, um bom homem. Não tem como eu estar em Cristo, não tem como eu estar em Cristo se eu não conhecer a palavra. Não tem como eu estar em Cristo se eu não conheço, porque é as Escrituras que me mostram. Cuidado com o ensinamento errado, cuidado com direções erradas, porque você vai errar o caminho. E o caminho não é uma placa que te mostra, é a Bíblia que te mostra. As Escrituras, João 5,39, ela mostra, as Escrituras é que te mostra o caminho da salvação. Cuidado. Cuidado, isso não é fácil, não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. As Escrituras que te levam para o céu. Não é a placa que você faz parte. E você maltrata a pessoa de outras placas. E as pessoas das outras placas te maltratam, dizendo que você vai para o inferno, ela não vai. E você vai, ela vai para o céu. Gente, a divisão. É o estudo do ano passado, do final do ano. A divisão. Tudo isso porque não examina as Escrituras. Porque aquele que examina as Escrituras não se divide. Porque o foco dele é a vida eterna, união, transformação. João 5, 46 e 47 diz: porque vós creis em Moisés, crereis em mim, porque de mim ele escreveu. Quando a pessoa fala das Escrituras sagradas, está falando de Deus. Mas como é que eu vou saber se está falando de Deus? Conferindo o texto. 47. Se não credes nos seus escritos, como quereis a minha palavra? Como eu vou estar em Cristo se eu não conheço? Como eu sou guiado pela palavra se eu não conheço a palavra? Como eu sou guiado, direcionado pela palavra que eu não conheço? Eu não consigo entender. Por quê? Porque não tem como entender. Segundo Timóteo 3:13 diz: mas homens maus enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados, porque vão acreditar na própria mentira, porque eles querem 10% do seu dinheiro, eles querem que você não trabalhe no sábado, eles querem que você não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. E você só precisa ler a Bíblia para ter direção. Cego guiando cego. Homens maus e enganadores, e vão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. O que? As Escrituras. Se eu aprender, ninguém vai me enganar. Sabendo de que tens aprendido. Porque meu ensinamento, minha explicação vem de onde? Vem de Deus. Porque Pai nosso que estás no céu. Elevo meus olhos para o monte. De onde está o monte? No alto. Porque meu ensinamento vem do alto. Porque eu nasci de novo. Eu busco as coisas que vêm de cima. Colossenses 3. Timóteo 3,15 diz: e que desde a tua meninice sabe o quê? Sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação. Por que podem? Porque tem pessoas que usam esse ensinamento, usa tudo que aprendeu de Deus para coisas erradas, mas ele começa a perder a direção. Cuidado para não perder a direção. Ensina teu filho o caminho do Senhor, que ele nunca vai errar. Ensina ele as sagradas letras, que é aquela que te levam para a vida eterna, aquela que te dá a direção no caminho certo, que te levam à salvação. A salvação pela fé em quem? Em Cristo. Cuidado. Não acredita cegamente na placa que você faz parte. Na realidade, não acredita em placa nenhuma, só acredita em Deus.
Porque tem pessoas cegas acreditando cegamente no prédio que ela frequenta. Cuidado. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. É isso que eu estou fazendo. Não que eu seja professor, não é isso. Mas toda a escritura é proveitosa, divinamente inspirada por Deus, para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ensinar, trazer você por trilho, mostrar, esse não é o caminho que você está seguindo, o caminho é esse. Então cuidado, você está fazendo a vontade de Deus, está fazendo o que estão falando para você. Olha o 17, para que todo homem seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Provérbio 22:6 diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22 é um texto muito interessante. Isso não significa instruir o menino o caminho que deve andar, é trazer o menino para o caminho das Escrituras, é trazer o menino para o caminho de Deus. Ah, mas eu levei ele desde criança vai na igreja. Não, o caminho do Senhor é uma coisa, o caminho da igreja é outra. A igreja está aberta hoje, amanhã é um mercadinho, semana que vem é uma locadora, na outra semana é um hortifruti. O caminho de Deus não muda. O caminho de Deus permanece para sempre. Efésios 6:4 diz: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas antes criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Cria ele no caminho do Senhor. Não leva ele para um local para as pessoas criar para você. Não tire a sua responsabilidade e leve para outras pessoas. O Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Porque a lâmpada, as escrituras sagradas são lâmpada para os meus pés. Porque é a palavra de Deus. A tua palavra é lâmpada e luz para meu caminho. Porque se eu andar guiado pela palavra, eu não vou errar. Andar guiado pela palavra é conhecer. Não é esperar que todo mundo leia para você. Não é esperar que pessoas que se diz conhecedoras leia, mas você não vai lá no texto e verifica. Que direção é essa? Como é que você vai ser guiado por algo que você não conhece? A palavra é luz, é lâmpada para o meu caminho. É tudo aquilo que eu vou seguir. João 14:6 diz: e disse-lhes: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, isso está incluso eu, você, seu pai, seu irmão, seu filho, sua esposa, seu marido. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem. Só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe um lugar aqui da vida, que é o caminho do Senhor. Os outros são mentiras e levam à morte. João 8:32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade é Deus. Quando eu conheço a verdade, minha vida é transformada. João 8:32. Porque a verdade só existe uma. E a verdade liberta. Eu não preciso participar de sexta-feira da vitória, sexta-feira da libertação, sexta-feira do empresário, quinta não sei da onde, quarta-feira do propósito. Não, eu preciso conhecer a verdade, porque a verdade me liberta. A verdade me dá a direção.
Pois só eu conhecendo a verdade eu vou saber que só existe um caminho, uma verdade e uma pessoa que dá vida, que é Ele fala, eu sou o caminho. Não acredite em pessoas dizendo, aqui é o caminho. Isso é mentira, só existe um caminho. Ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Os outros caminhos não são caminhos, os outros caminhos são mentirosos e os outros caminhos levam à morte. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vos libertará do engano, vos libertará de caminhos errados, vos libertará de jugo desiguais, vos libertará de presas, de armadilhas, de trave nos olhos. Só a verdade vai conseguir te libertar. O que eu faço hoje? O que eu faço hoje? Depois desse estudo, o que eu faço hoje? Eu faço o que a palavra manda? Para e pensa, em que caminho você está? No caminho de Deus ou um caminho que falaram para você que é o caminho correto? Louvado seja Deus. Cuidado. Cuidado. Batalhar 10 anos, 20 anos, 30 anos e quando bater na porta do céu, a porta não abrir. Cuidado. Examine as escrituras. Examine as leituras, porque ela vai te dar a direção da vida eterna. Primeiro, você precisa tirar o sacerdote da sua vida. Deus fala com ele, que fala comigo. Por que eu não corto o caminho e faço direto com Deus? Por que eu tenho que acreditar que Deus fala com ele para ele falar comigo? O Senhor morreu na cruz para tirar o sacerdote da minha vida. A minha conexão é direta com Deus. Eu não preciso de intermediário. Eu não preciso que na terra intercessores por mim. Eu só preciso de um intercessor, Jesus Cristo. Cuidado, tire o sacerdote da sua vida. Busque direto da fonte, porque a fonte tem água limpa. Às vezes o sacerdote vai te entregar água suja. Cuidado. Segundo, comece a buscar a direção de Deus. Como? Lendo as Escrituras. Comece dia 1 de janeiro a ler a Bíblia. Começa pelos Evangelhos, porque aí você vai ter a direção verdadeira. Começa lendo o Evangelho, ou se você quiser começar lendo por Gênesis, começa a ler. Você vai ter muita coisa. Você vai olhar assim e vai falar, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu agi assim? Por que eu obedeci isso? Porque quando você chegar a esse nível, que você começar a ver que está fazendo o que eu fiz, está tudo errado, é porque você está acordando, está nascendo de novo. Vou ler a Bíblia todo dia. Terceiro passo: primeiro, tira o sacerdote. Segundo, começa a buscar Deus. Aonde? Nas Escrituras. Busca a direção de Deus nas Escrituras. O segundo com o terceiro, bem dizer, é o mesmo. O primeiro, tira o sacerdote da sua vida. E que venham os gigantes de 2025. Porque o gigante de 2024, com a ajuda de Deus, eu venci todos. Há um único Deus, fiel, justo e verdadeiro, o único pastor, salvador nosso, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, agora e para todos sempre. Amém.